Como ser guiado por Deus? Como ouvir a voz de Deus? Vamos continuar nesse tema aí. Bom dia, graça e paz. Então a gente continua aqui em 1 Samuel. Davi está fugindo, 1 Samuel 23. Davi está fugindo de Saul. Nesse período ele ouve falar que Keila está sendo invadida e ele pergunta duas vezes para Deus: Senhor, devo ir até lá? E a gente tem falado um pouco sobre isso. Ontem eu falei um pouco sobre o temor do Senhor. Aquele que teme ao Senhor, o Senhor o instruirá no caminho que deve escolher. E o que na prática eu disse não tem assim uma regra clara, é a dependência do Espírito Santo, como Abraão, por exemplo, que saiu sem saber para onde ia. Mas hoje eu vou dar um passo atrás, falando o seguinte, que quanto mais nos enchemos da palavra de Deus, quanto mais você pensa de maneira cristã, mais você vai identificar as coisas e falar: epa, isso aí eu não quero. Como assim? A Bíblia, ela é a verdade sobre tudo. Há muitas coisas que a Bíblia não diz de maneira explícita. Mas o princípio está ali. Exemplo, aposta. Não tem nenhum versículo bíblico explicitamente falando que a aposta é errada. Nenhum. Não tem nenhum. Mas há muitos versículos que nos induzem a essa perspectiva de que a aposta é uma coisa completamente errada. Eu tenho alguns vídeos aqui sobre isso, não vou entrar em detalhes porque aqui o objetivo é só citar o exemplo. Mas quanto mais você caminha na sua fé, e quanto mais você vai tendo a sua mente moldada pela palavra de Deus, Paulo diz: não vos conformeis com este século, mas mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Como que a nossa mente é renovada? Pela palavra. A nossa mente foi poluída por ensinamentos errados e agora precisa ser renovada por ensinamentos verdadeiros que procedem da Escritura. Então, quanto mais você pensa de maneira bíblica, quanto mais a sua mente é cheia da palavra de Deus, melhor será melhores serão as suas decisões. Por exemplo, eu tenho falado bastante aqui no meu canal e também no curso Mente Cristã sobre o fato de que muitos cristãos atualmente, eles não têm uma mente de fato cristã. Eles não partem da Escritura como verdade para interpretar todas as coisas. Não partem. Ontem mesmo eu conversava com um amigo e falando assim, ó, muitos pastores no Brasil, eles explicitamente, eles dizem, darwinismo é errado. Darwinismo é errado. Mas como é que pode, então, que eles defendem a psicologia? São mais de 500 abordagens da psicologia. A psicologia é toda feita em cima de Darwin. Tá vendo? É isso que eu quero dizer com como muitos cristãos não têm uma mente cristã. E quando você não tem, então, de fato, uma mente cristã, você pensa de maneira pagã, mesmo sendo um cristão verdadeiro, crendo que a Bíblia ela é a palavra de Deus de Gênesis e Apocalipse. Mas, ao longo da sua caminhada, muitos conceitos pagãos estão em você. Por quê? Porque estão em muitos pastores. Você pega aí os pastores mais bíblicos que você conhece, que eu gosto. Estou pensando em uma aqui agora. Nossa, hoje mesmo eu li um artigo dele sobre um assunto. Poxa, que bom artigo, que artigo legal pra caramba, muito, muito bem escrito. E ele acredita na psicologia. Ou seja, tem uma mente pagã em relação a esse assunto. Por quê? Porque ele acha o seguinte, olha, a Bíblia ela é a verdade sobre o céu, mas ela não é a verdade sobre todas as coisas. É isso que ele acredita na prática. Ele não acredita que é preciso ter a Bíblia como ponto de partida para fazer ciência, história, tudo. Tudo. E por isso tem uma mente pagã. Então, na minha perspectiva, o que acontece com muitos cristãos, mesmo sendo sinceros, mesmo sendo crentes de verdade, ainda tem uma mente muito paganizada. E por isso, diante das opções que Deus nos dá na vida, eles ficam confusos. Inúmeras vezes ficam confusos. Portanto, quanto mais pensamento cristão você tem, melhor as coisas ficam. Vou dar um exemplo, vai bem prático. Aqui é bem superficial até o exemplo, nem estou entrando em coisas tão profundas. A moça escolhendo a pessoa que quer casar. Como ela faz muitas vezes? Você vê muitas vezes uma espiritualização além do normal. A pessoa ali, nossa, não sei o que lá, estamos orando não sei quanto tempo, como é que eu vou saber e tal. Com a minha esposa, a única coisa que eu fiz foi rapidinho, 1 ano que a gente casou. Foi rapidinho. Eu primeiro achei que era bonita, aí me atraiu, eu fui perguntar, pesquisar um pouquinho sobre a vida dela.
E pessoas que eram bem próximas, amigas dela, me falavam, não, ela é crente de verdade, está aqui há não sei quantos anos na igreja, os pais nem frequentam a igreja, mas ela está aqui. Pronto, pra mim, é só isso que eu queria saber, se era crente. É só isso. E, obviamente, é isso. Um homem gosta de uma mulher. Um homem crente gosta de uma mulher crente. Eu achei bonita, era crente, acabou. Rapidinho, casamos. Simples assim. Mas muitos crentes... E por quê? Porque é isso que a Bíblia me dá de base. Agora, muitas vezes a gente tem a mente pagã aqui. É o Hollywood que... Ah, você estava andando, né, um dia. Aí olhou... Oh, here, there's nothing... Aí o passarinho verde pousou, entendeu? Não tem nada a ver isso aí. Nada a ver. Nada a ver, de forma alguma. Isso é o exemplo mais simples que eu consegui lembrar aqui agora. Eu poderia dar muitos outros. Eu dei um pouco da psicologia, falei um pouquinho da psicologia. De como que a mente é pagã, até a gente vai para a fé cristã, fala, agora eu quero ter um casamento certo, eu quero ter um relacionamento correto, lá no mundo eu tive relacionamentos errados e era baseado na paixão e apenas, então tá errado. E aí conserta com base em Hollywood, né? Com aquela coisa que, não, não é. E por isso que tem muita gente aí que não casa. E também, né, às vezes faz uma lista tão grande da pessoa para casar, de exigência, uma lista tão grande de exigência que não consegue encontrar ninguém, porque a lista de exigência que ele fez para o outro ali, nem ele mesmo pode cumprir. Ai, meu Deus do céu! Então é isso. Eu vou tentar lembrar aí mais exemplos aqui, né? Outro exemplo, vai. O meu filho, quando ele era mais novinho, hoje ele tem 16, vai fazer 17 anos em novembro. E tá louco pra casar, a gente é uma menina bonita e crente aí, pode falar com a gente aqui. Eu tô falando sério, hein? E aí, quando ele tinha uns 12 anos, ele foi chamado para fazer um teste lá no Corinthians. Poxa, pelo amor de Deus, eu tentei ser jogador de futebol, não consegui, não fui bom bastante. Amo futebol. Seria uma alegria para mim. As minhas paixões eram a favor, totalmente a favor. O Corinthians, um dos maiores clubes do Brasil, quem não quer? Mas eu falei, não, meu filho, aí ele vai lá e se ele passar, ele vai ficar com 12 anos na mão de outros, ele não está pronto ainda. Não tem uma passagem explícita da Bíblia dizendo, não irás fazer um teste no Corinthians aos 12 anos. Mas os princípios bíblicos me mostram que ao pai cabe a educação dos filhos. E com 12 anos ele não está pronto. Quem vai moldar o meu filho? Será outro. E não eu à luz da palavra. Eu falei, não. Ainda que ganhe 1 milhão por mês, para mim não interessa. E eu falei, não. Não vai. Outra questão também. Muitos pais fazem assim, ó. Não, eu não posso... Não tem uma passagem bíblica dizendo não proibirás teu filho. Então eu não posso proibir, eu acho que isso é errado porque... Ele tem que escolher o caminho dele. Isso é pensamento do mundo. Ele com 12 anos escolher o caminho dele, tá doido? Mas tá vendo? Para mim não, para mim a ideia da autoridade é a autoridade. Lembra de Jesus? Jesus ficou no templo, ele tinha 12 anos e Maria então falou: "Vamos embora". Ele disse: "A senhora não sabia que convém que eu fique aqui na casa de meu pai?" E tal. Lembra que Samuel, bem novinho, foi para o templo? Provavelmente é isso que Jesus estava dizendo. Ele deveria ficar lá, não voltar. Maria fala, não, vamos embora. E o menino vai. Meu amigo, e diz o texto assim, ó, em tudo lhe era submisso. Olha que coisa. Então é óbvio que dentro da soberania de Deus estava incluído isso, que Maria ia fazer aquilo e que Deus iria colocar Jesus para ficar com ela o tempo todo. Mas o que me parece ao ler esse texto é que Jesus estava dizendo isso, aqui é o meu lugar. A Maria falou, não. Então, note como a questão da autoridade. O salmista diz que o filho é como flecha, né, na aljava do pai. E o pai pega essa flecha e joga. Então, eu que vou direcionar o filho. Então, com base nessas questões, eu falo, não tem essa perspectiva desse mundo atual, que é baseado lá na Revolução Francesa. O homem tem direitos e direitos. Não, eu tenho dever. E eu tenho o dever do meu filho em relação ao meu filho. E meu filho também tem dever de me obedecer, enquanto for pequeno. Quando estiver debaixo do meu teto aqui. Eu vou ajudá-lo no seu caminho. E eu falei, não vai.
Não existe uma passagem explícita sobre isso. Mas quanto mais você vai sendo absorvido pela Bíblia e menos conceitos mundanos você vai tendo, você vai jogando para fora, mais rápidas serão as suas tomadas de decisão e mais corretas serão as suas decisões. Portanto, é uma jornada longa. Mas é isso, é se encher da palavra de Deus a cada dia mais. Devocionais como esse, leitura de Bíblia, a aquisição de livros e cursos. É o que eu fiz, né? A vida inteira. Li muito livro, comprei muito curso já. Muito curso teológico, tudo que você puder imaginar. Eu já comprei, até curso de como mexer no YouTube. Enfim, essa é a vida, não tem, é uma constante de aprendizado. Leitura, conferências, quantas que eu já não fui? Nossa! Então é isso, gente. E o culto do dia a dia, né? Que na minha opinião é o mais importante de tudo, hein? Então é isso que você precisa para ter uma tomada de decisão correta. Você ainda tem, assim como eu ainda tenho, ideias do mundo na nossa cabeça, mas quanto mais bíblico nós formos, mais nós teremos uma perspectiva cristã. E mais fácil será para tomarmos decisões, né? Esse curso meu, Mente Cristã, eu acho que é um dos melhores nesse tema. Mas é isso aí, seja cheio da palavra de Deus. E aí Deus vai te guiar. Deus vai te guiar. Outra coisa também, né? Na multidão dos conselheiros da sabedoria. Principalmente nesse começo da nossa caminhada, sempre é importante a gente pedir o conselho dos outros, sempre, por mais maduro que você seja, mas principalmente no começo da sua caminhada. Principalmente no começo, você procurar pessoas mais velhas na fé cristã para te ajudar. Isso é muito importante. Antigamente, não se via assim o pastor e os líderes da igreja como se vê hoje, como alguém que está louco para te roubar, louco para te oprimir, para te... Sabe, isso é um negócio... existem essas pessoas, mas existem homens de Deus por aí. Existem pessoas que estão dispostas a servir. Eu aqui, por exemplo, eu não recebo salário da minha igreja. Quem está aqui, tem um monte aqui da minha igreja que está me acompanhando aqui agora. Vê se algum dia eu falei, gente, vocês têm que me honrar. Ó, festa para mim. Nunca fiz. E eu sei que tem mais um monte de pastor como eu por aí. Eu sei que tem sim. Tem pessoas de Deus aí, um monte de falha como eu tenho. Mas que querem fazer o bem, não tá aí querendo, não tem um ego frágil querendo que as pessoas o honrem. Não, quer controlar a vida de ninguém, mas quer ajudar. E essa é a nossa função como pastor, né? Às vezes falar, irmão, você está fazendo errado. Então, ter uma boa igreja, um bom pastor, presbíteros, diáconos que te ajudem na caminhada, né? Líderes de pequeno grupo, é uma maravilha, gente. Isso aí é na multidão de conselheiros da sabedoria. Para todos, mas principalmente para quem está no começo da caminhada cristã. Tá aí uma boa dica, hein? Para você ser guiado por Deus. Tá aí uma boa dica. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais um dia, bendizemos o teu santo nome, pedimos que a tua bênção esteja sobre nós e que o Senhor possa nos dirigir, nos instruir nos caminhos em que devemos andar, qual porta devemos escolher. E hoje, mais uma vez, todas as decisões que tomarmos sejam inspiradas por Ti, guiadas por Ti. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, nos livre do mal, nos livre do engano, nos livre do caminho errado. Que a bênção do Senhor esteja sobre nós, Pai, a cada dia. Que o cuidado do Senhor esteja conosco, nos livrando do mal e nos guiando. Nós pedimos, Pai, mais uma vez o teu cuidado sobre nós, a tua bênção sobre nós, em nome de Jesus. É isso aí, gente. E caso você queira o meu curso Mente Cristã, o link está aqui na descrição. Valeu, Deus abençoe.